meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de manometria, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. No nosso canal vocês encontram uma playlist chamada Operações Unitárias. Lá vocês encontram outros vídeos sobre o assunto de manometria, sobre fluidos em repouso, tá? Mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a lei de Pascal. E a gente vai iniciar o vídeo comigo falando um pouquinho de como se faz o cálculo, dando um embasamento teórico, e logo em seguida a gente vai para a resolução de exercício feita de duas formas diferentes. Isso sim, para você escolher a forma que você melhor se adapta. As duas estão corretas, mas você pode escolher a forma que melhor você se adapta, aquela que você melhor entende. É isso mesmo, gente? Então vamos parar de blá 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 e vamos para o nosso vídeo. Se liga aí. Hoje a gente vai falar sobre a lei de Pascal. Essa lei diz que a pressão aplicada em qualquer ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. O que significa isso? Vamos imaginar que aqui, ó, vocês estão vendo? Imagina que isso aqui é uma placa móvel, tá? Então tem uma placa e aqui dentro desse tubo, né, eu tenho um determinado fluido aqui, ó. Tudo isso aqui é um determinado fluido, tá? O que acontece? E no outro lado, na outra extremidade, eu tenho outra placa móvel, tá? Se eu aplicar uma força F1 aqui, essa força, se eu pensar numa força, quando eu penso numa força aplicada sobre uma área, o que eu tenho? Eu tenho pressão, certo? Então essa força, quando eu venho aqui, eu aplico uma força nessa placa móvel, eu começo a aplicar uma força aqui, o que vai acontecer? Essa força, se eu levar em consideração a força aplicada nessa área, vai gerar uma pressão. O que ele diz? Que isso é transmitido, ou seja, todos os outros pontos desse fluido vai receber exatamente a mesma força. Só que o que acontece? Aí você vai falar assim, bom, eu aplico uma força, é a mesma força que vai estar aqui? Na verdade, eu tenho que levar em consideração a mesma pressão, certo? Então, se eu tenho a mesma pressão, então quando eu aplico uma pressão aqui, então essa é o que você tem que tomar um cuidado, se eu aplico uma pressão aqui, ela vai ser a mesma transmitida para todos os pontos do fluido, né? Ele fala isso, a lei dele. Então, se eu tenho uma pressão, essa pressão é aplicada em qualquer ponto do fluido. Só tome cuidado que pressão é diferente de força, né? Então, se eu tô aplicando uma força aqui, é a mesma força que vai ser estabelecida lá do outro lado? Não, por quê? Porque a área aqui, ó, tá vendo que a área desse lado aqui é muito maior do que a área que eu tinha aqui desse lado. Então, se eu aplico uma determinada força, sei lá, vem aqui e aplico 10 newtons de força. Quando eu aplico 10 newtons de força, é exatamente a mesma força que eu vou ter atuando do outro lado? Não, porque aqui, o que acontece? A área vai ser maior. O que a lei de Pascal diz é que a pressão em qualquer ponto do fluido é a mesma. Então, se eu aplico uma força que vai gerar uma pressão, eu tenho uma pressão. Então, eu vou ter nesse ponto vermelhinho, vou ter outro ponto vermelhinho, outro ponto vermelhinho. Qualquer ponto aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, vai ser a mesma pressão, a mesma pressão, a mesma pressão. Por quê? Porque eu tô falando exatamente do mesmo fluido aqui, ó. Vocês estão vendo que é a mesma cor, né? Então, eu estou falando exatamente do mesmo fluido. Então, se eu pegar dois pontos aqui, eu tenho que a pressão aplicada em um vai ser a mesma que vai ser refletida aqui no ponto 2. Só que só tomem cuidado. Como pressão é igual a força sobre área, então, força sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, certo? Então, se eu aplicar uma força aqui no início, né, aqui no ponto 1, que eu vou chamar de ponto 1 aqui, a força em si, ela vai ser diferente da força aqui. Por quê? Porque eu tenho área diferente, né? Então, eu tenho que relacionar com a área, mas a pressão será a mesma. Beleza, gente? Então, esse é o princípio de Pascal. Então, conforme eu aplico uma pressão, essa pressão em qualquer... Se eu estou falando do mesmo fluido, né? Lógico, porque a gente já viu que pressão relativa de um determinado fluido é a densidade vezes a força da gravidade vezes a altura, né? Então, se leva em consideração a densidade do fluido, eu tenho que estar falando do mesmo fluido, né? Se muda o fluido, muda a densidade desse fluido, então já vai alterar a pressão estabelecida aí.
Agora, considerando esse conceito, vamos fazer uma aplicação de um cálculo. Vou mostrar para vocês. E nos cálculos, gente, vou ensinar a resolver de duas formas diferentes. Eu particularmente tenho aqui, eu acho mais fácil, tá? Mas eu vou ensinar de duas formas diferentes para que vocês consigam escolher a forma que vocês querem e como resolver esse tipo de problema, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos, então, aplicar esse conceito da teoria de Pascal nesse exercício. Na verdade, continuando a teoria, a gente vai entender isso melhor aplicando esse conhecimento. Veja, se ele fala que existe uma pressão, certo? E quando eu penso numa mesma pressão, né? Essa pressão, se eu aplicar uma força, né, essa pressão ela é sentida exatamente da mesma forma em todos os pontos, vamos imaginar aqui, ó, se eu tivesse aqui, ó, D' e D, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. É exatamente aqui, ó, onde começa o fluido cinza, que aqui é o mercúrio, e aí lembra que eu falei, né, como a gente tem que pressão relativa é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, então a densidade depende do fluido. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho tanto o fluido, que é a água, que é o que está em azul, né? E esse fluido cinza, que é o mercúrio. Então, veja, aí tem que tomar um cuidado, porque as pressões são diferentes, né? Exercem pressões diferentes porque tem densidades diferentes, tá? Veja que se eu pensar na gravidade, é a mesma. Se eu pensar na altura, se eu pensar aqui, ó, em D' e D, eles estão exatamente na mesma altura, certo? Então, não teria diferença. Então, nesse ponto, como eu estou aqui no cinza e estou aqui, ó, em D, eu sei que D' e D é exatamente a mesma coisa, tá? Porque eles estão exatamente dentro do mesmo fluido, né? E exatamente na mesma altura. Então, se eu tiver que achar a pressão relativa de D', o que eu vou fazer? Ele está bem no começo do mercúrio, né? Eu vou procurar a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, a densidade é a do mercúrio, a gravidade 9,8, a altura, ele está exatamente na mesma altura de D, não tá? Então, e como D aqui também é mercúrio, ele ia ter exatamente a mesma pressão. Então, vamos pensar aqui, nesse caso, o que eu tenho? Que D' é igual a D, certo? Muito bem, se D' é igual a D, vamos ver o que eu tenho aqui, ó, em D'. Em D' eu vou ter o quê? A pressão que está aqui em A, porque nesse exercício ele até pede para calcular a diferença de pressão entre os pontos A e B, mas até antes da gente começar a calcular, eu estou mostrando para vocês esse conceito, tá? Então, o que acontece? Se ele fala que, pensando no mesmo fluido, né, Pascal diz que a pressão exercida vai ser a mesma em qualquer ponto desse fluido, né, pensando na mesma altura, o que eu vou ter aqui? Ó, que D' é igual a D, certo? Se D' é igual a D, vamos ver. Qual é a pressão exercida aqui em D'? D' é toda essa pressão aqui de A, não é? Então, é desde o ponto A até esse ponto aqui. Aqui, inclusive, eu tenho a altura, né, da diferença entre A e D'. Então, veja, D' seria o quê? A pressão de A, ou seja, a pressão que eu tiver aqui, mais toda a pressão relativa que eu tenho embaixo, ó. Toda a pressão relativa que eu tenho aqui de A até D'. É essa pressão aqui que está sofrendo D'. Então, eu vou ter, se é a pressão que está aqui em A, eu não sei qual é a pressão de A, mas eu sei que é a pressão em A, mas todo esse pedaço aqui é composto do quê? De água, né? Que é esse azulzinho. Então, eu também vou ter a pressão de A mais a pressão da água. Isso daqui vai ser igual a D. Vamos ver. O que é D? D é a pressão de B, né? Que está aqui, pressão de B, mas, veja, tem todo esse pedaço aqui, ó, vou colocar com uma outra cor, todo esse pedaço aqui, toda essa pressão aqui que é exercida pela água, então ainda tenho aqui mais uma pressão da água, né? Veja que a pressão relativa aqui de D' e a pressão relativa de D vai ser diferente. A somatória é igual, mas vai ser diferente. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu falo de D', eu tinha todo esse pedaço, ó, todo esse 1,2 aqui coberto de água. Aqui, quando eu falo de D, eu tenho uma parte com água e uma parte com mercúrio. Então, eu tenho mais a pressão de água, então mais a pressão do mercúrio, tá? Então, eu consigo fazer essa igualdade. Então, se eu não souber a pressão de A, não souber a pressão de B ou alguma coisa aqui, eu consigo resolver um monte de problema dessa forma. Agora, aqui eu vou ensinar de uma forma
que é essa, igualando pontos, tá? E depois eu vou ensinar a resolver de uma outra forma. Agora, de qualquer jeito, isso é a aplicação da lei de Pascal. Ele fala que uma pressão exercida, ela vai ter influência em todo o fluido, tá? Então, se eu sei que D é igual a D', eu posso calcular. Agora, veja, então já vamos começar a calcular exercícios, né? Então, ele fala o seguinte, ó, calcular a diferença de pressão entre os pontos A e B, né? Ele não... Então, pensa, se ele quer saber a diferença de pressão, então seria, por exemplo, PA menos PB, é o que ele quer saber, né? A diferença de uma para outra, ele só quer saber a diferença, tá? Então, ou eu vou ter que achar PA e achar PB e depois fazer essa diferença, ou eu já igualo os dois dessa forma, PA menos PB, porque a diferença, ou PB menos PA, né, que é a diferença de pressão entre eles. Tá? Eu já sei que D' é igual a D, certo? E eu já sei que em D' eu tenho a pressão que está lá exercida em A, mais a pressão da água. Beleza? Então vamos lá. Pressão de A, eu não sei, né? Eu não sei qual é a pressão exercida aqui, né? Muito bem. Aí eu tenho lá mais a pressão, como eu tenho fluidos diferentes, né, eles se comportam de maneiras diferentes quando está a água e quando está o mercúrio. Mas a pressão da água, como que é a pressão relativa da água? É densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, que vai ser igual a PB mais aqui. Pressão relativa da água vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, mais aqui, ó, a pressão exercida pelo mercúrio, que é só essa parte aqui, ó, né? Até para D. Então, vai ser a pressão exercida aqui, vai ser a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura. Tá, vamos lá. Eu já sei até, inclusive, que eu quero a diferença entre as pressões A e B. Então, se você quiser, você pode até passar isso aqui, ó, já subtraindo, porque é isso que você quer achar, tá? Então, vamos lá, ó, PA menos PB, porque é o que eu quero... Opa! Porque é o que eu quero achar. Então, você pode até fazer dessa forma, tá? Já coloca, porque é o que você quer, tá? Agora, mesmo que... Ah, não, eu não enxergo ainda isso, não tô entendendo porque a diferença... Vai colocando, então, o que você tem. Tá? Então, depois a gente subtrai. Mas se você já enxergou que o que ele quer é a diferença entre os pontos A e B, então você já pode isolar isso aqui. Por enquanto, eu não vou isolar, tá? Então, ó, densidade da água, a densidade da água, ele não dá aqui. A água você considera sempre 1.000 quilos por metro cúbico, né? Ou aqui, quilo por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa, tá? Aqui você pode considerar o mercúrio como 13,580 gramas por centímetro cúbico. Se você fizer a transformação, isso dá 13.580 quilos por metro cúbico, tá? Então, vamos lá. Densidade da água, lembra que tudo tem que estar em metro, né? Tem que estar em quilo. Então, aqui eu tenho que usar a densidade em quilo por metro cúbico, né? Então, vai ser 1.000 vezes 9,8 vezes a altura. E veja, agora tome cuidado, que altura é essa aqui, ó? Isso daqui eu tô fazendo da pressão da água de D', não é? Eu não igualei isso daqui? Quando eu tô falando de D', eu tô falando desse lado, ó. D' tá aqui, né? D' tá aqui. Então, eu tô falando desse lado aqui. Então, vai ser que altura? Esse 1,2, tá? Então, eu vou ter aqui vezes 1,2. Vai ser igual a PB, mais a densidade da água aqui, ó, vai ser 1.000 também, vezes 9,8, vezes a altura. Veja que agora, ó, eu tô fazendo desse lado aqui, que pressão de água é essa daqui? É de D, porque eu igualei D' com D, certo? Então, eu tô fazendo desse pedaço aqui, ó, que é só água, que contém só água, tá? Então, é de 0,1 metro. Então, aqui vezes 0,1. Mais a densidade do mercúrio, opa, agora é esse pedaço aqui, ó, 0,9, porque é toda a pressão que tá em cima do ponto D, tá? Então, aqui vai ser a densidade do mercúrio, tem que ser em quilo por metro cúbico. Então, aqui vai ser 13.580,
tá? Vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura ali, que é 0,9, tá? Muito bem. Então, fazendo essa conta, o que eu vou ter? Eu não tenho qual é a pressão de A e eu não tenho qual é a pressão de B. Mas veja, o que eu quero? Eu quero a diferença de pressão entre elas. Então, se eu fizer PA menos PB, eu consigo achar a diferença. Vamos fazer isso? Então, ó, vou passar o PB para cá. Então, eu vou ter PA menos PB, que é o que eu quero achar. Se eu fizer essa conta aqui, ó, de 1.000 vezes 9,8 vezes 1,2, eu vou chegar num valor de 11.760, que vai ser igual a, se eu fizer 1.000 vezes 9,8 vezes 0,1, vai ser 980, né? Mas aqui, se você fizer 13.580 vezes 9,8 vezes 0,9, você vai achar um valor de 119.775,6. Esse aqui, ó, agora, eu quero saber a diferença, não é, de pressão? PA menos PB. Então, se eu quero saber essa diferença, esse aqui passa subtraindo. PA menos PB vai ser igual, ó, 980 mais 119.775 menos 11.760, eu vou chegar num valor de 108.995,6 Pascal. Tá? Se você quiser deixar um número melhorzinho, você pode dividir isso daqui por 1.000, então você vai chegar PA menos PB, vai ser igual a 108, aproximadamente você já pode até, se você vai passar 108, se você for arredondar tudo, na verdade, você pode colocar aqui até como aproximadamente 109 quilopascal, tá? Porque você passou para quilopascal. Beleza, gente? Essa é uma forma da gente resolver. Uma outra forma de você calcular isso daqui é fazendo da seguinte forma. Você vai pegar aqui o ponto A e ele vai ser a sua referência. Então, ó, o ponto A vai ser igual a... Veja, se eu tô pensando, eles não falam que se eu tiver um mesmo fluido, o ponto 1, a pressão exercida no ponto 1 vai ser igual à pressão exercida no ponto 2, né? Isso aqui é a lei de Pascal. Então, veja o seguinte, se eu estou pensando no ponto A, se tem algo que está para baixo, né? Se eu estivesse fazendo uma força aqui, ou uma pressão exercida para baixo, ia somar, né? Porque toda a pressão que é exercida, então eu estou aqui no ponto B, vamos supor que eu faço uma força aqui para empurrar, se eu tiver aqui uma placa móvel, eu faço uma força para empurrar esse fluido. A pressão exercida aqui, ela vai ser refletida do outro lado, apesar desse caso aqui ser de maneiras diferentes, porque você tem fluidos diferentes, mas ela vai ser exercida para o outro lado também. Então, veja, então, se desse lado ele está... Tudo que está aqui indo para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como positivo, tá somando, porque ele vai somar aqui na pressão. E o que for para cima? O que for para cima, você subtrai. Como assim, professora? Veja só. E essa é uma outra forma que eu acho a forma mais fácil de resolver. Então, PA, o que vai ser PA? PA vai ser igual a PB, mais ou menos todo esse percurso. Então, veja só. Vai ser igual a PB, beleza? Mais, então PA vai ser tudo que tá para baixo soma-se, porque se eu tô aplicando uma força vai ser refletida. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui vai ser, além de, então eu tenho a pressão de B mais tudo que tá para baixo, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho desse ponto B até aqui, ó, que eu tá chamando de ponto C, eu tenho água, certo? Então vai ser mais a pressão da água desse pedaço aqui, mais essa pressão aqui exercida pelo mercúrio, tá? Então, eu tenho aqui mais a pressão exercida pelo mercúrio. Opa, Hg. Agora, e aí eu tenho toda essa parte aqui. Por que eu só fiz até aqui? Porque, veja, D não é igual a D1, D', né? Não é igual a D. Por quê? Imagine, mesmo que eu colocar para baixo aqui, eu tô somando. O que eu vou colocar? Então, vamos supor que essa aqui é a minha base, tá? Então, tudo que é para baixo eu somo. Vamos supor que eu estou somando esse outro pedaço aqui. Eu vou colocar aqui, que aqui é Hg1, aqui é Hg2. Então, vamos supor que eu estou pegando aqui, ó, H,
se está para baixo eu soma, então mais pressão de Hg1. E eu vou chamar esse outro pedaço aqui, que eu vou colocar até em verde, esse outro pedaço aqui de Hg2, tá? Hg2. A Hg1 não é a mesma altura que a Hg2? Só que se o meu ponto de referência é o ponto A, tudo que está para baixo soma-se, tudo que está para cima subtrai. Então, se está vindo para baixo essa força, então vai ser tudo que está referente aqui do ponto A, tudo que está descendo eu somo, o que está subindo eu subtraio. Então, se aqui está descendo, né, em relação ao ponto A aqui, né, se ele está descendo, o que está acontecendo? Se eu estou pensando no fluido vindo é ponto B mais tudo isso daqui, ele somou, certo? Agora eu vou fazer menos, porque aqui está subindo, então vai ser menos PHG2. Veja, exatamente o mesmo valor aqui, é o mesmo valor aqui, por isso que se anula, por isso que D é igual a D' aqui, tá? Então, isso aqui anula o outro. Né? E aqui, ó, eu tenho a água. Se eu tenho água, aqui, se eu tô fazendo, aqui é o ponto A, é PB em relação ao ponto A, aqui, a princípio estava tudo descendo, certo? Daqui, da base, agora tá tudo subindo. Tudo que tá subindo, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Então, aqui menos a pressão da água. Só que é essa pressão aqui, ó, tá? Então, vamos lá resolver isso daí. Então, eu vou ter, ó, que PA vai ser igual a PB. Essa aqui, ó, a pressão d'água que tá descendo, que é essa primeira que a gente viu. Então, eu vou ter, ó, a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, né? Mais a pressão do mercúrio. Qual? Essa segunda aqui, ó, que a gente viu aqui, tá? Densidade de Hg mais vezes a gravidade vezes a altura. Aqui você já sabe que é a mesma coisa, então você não precisa, né? Quando eu penso aqui, ó, nessa altura, é a mesma coisa, então você não precisa fazer esses dois, já cancelei aqui, tá? E aqui o que tá para cima é menos, então eu tenho aqui menos, e é esse pedaço aqui, ó, de 1,2, né? E tá para cima em relação ao ponto A, tá indo para cima em relação ao ponto A, então aqui fica sempre no negativo, se eu usei o ponto A como referência. Ah, professora, posso usar o ponto B como referência? Pode, tem que dar a mesma coisa, tá? Então aqui, a pressão exercida em A vai ser igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Vamos lá. Então, PA é igual a PB, né? Mas aqui eu tenho densidade da água sempre 1000, a gente já até viu no outro, vezes a gravidade 9,8, vezes a altura, como eu tô falando dessa primeira, é 0,1, mais densidade do mercúrio, tá descendo, não tá? Então por isso que eu coloquei positivo, então vai ser a densidade do mercúrio, que vai ser 13.580, vezes 9,8, vezes, estou falando dessa aqui, né, de 0,9, menos, cancelei esse pedaço todo com esse pedaço todo, porque é exatamente igual, mesma altura, não preciso utilizar, vezes a densidade da água tá subindo aqui, né, então é negativo, então vai ser 1000, vezes a gravidade 9,8, vezes a altura, que a altura que é só 1,2. Tá? Então, aqui, se eu quero saber, inclusive o exercício está pedindo a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, então vai ser PA menos PB, né? E aí eu vou ter, quando eu multiplico isso aqui, ó, eu vou ter um valor de 980, quando eu multiplico isso daqui, eu vou ter um valor de 11.977, ou 119.775,6, menos, quando eu multiplico isso daqui, eu vou ter um valor de 11.760, né? Aqui é igual, né? PB veio para cá, PB menos PA, e aqui é igual. Então, eu vou ter aqui 108.995,6 Pascal, ou aproximadamente aqui 109 quilopascal. Beleza? Então, você pode resolver de uma forma ou de outra, usando um ponto como referência ou igualando dois pontos.